Fiz um vídeo falando sobre moral do Enzo aqui, eu tô vendo aqui a grande questão aqui. Enzo, você não consegue, vou ser bem sincero aqui, você não consegue nem administrar o seu canal. Você não consegue nem administrar a sua vida. Como é que você vai conseguir administrar qualquer outra coisa? Se não existe moral para administrar o mercado, tudo rui. Se não existe honra em respeitar as necessidades das outras pessoas e ninguém respeita a necessidade dos outros, tudo acaba. E o Brasil está nessa miséria porque ninguém respeita a integridade da vida dos outros. Ninguém. A última moeda e fugir. E além disso, é muito difícil você ver um pai e uma mãe que às vezes passa dificuldade financeira dentro desse país, ou luta, às vezes até um cara de classe média alta ou rico passa dificuldade porque ele tira o último centavo do bolso dele para pagar um boleto ali de 100 mil reais, né? Esse indivíduo fazer de tudo para os filhos. A maioria dos filhos brasileiros tem um moço que eu chamo ele de baleia. Provavelmente ele foi muito abusado na infância dele. O povo brasileiro é muito abusado na infância. É muito difícil você ver um filho de um brasileiro que não foi abusado, ou porque o pai não deu educação, ou porque o pai não comprou um brinquedo pro filho, ou porque o pai falou assim: ó, filho, você eu só vou te comprar esse brinquedo aqui pra você se você lavar a louça ou varrer o chão, etc. Mostrar valores. O conservadorismo vem em tentar você construir uma consciência de honra e dignidade moral aos filhos. Porém, a partir do momento que os pais ou padecem de todo o conhecimento, de todos os bens financeiros e não sabem que é família, então jamais podem dar uma criação para a criança, acabam criando monstros, né? E eles têm, infelizmente, a televisão como Deus ou o próprio YouTube. E existe... Não, por exemplo, a minha mãe, eu fiz até um outro vídeo aqui falando que a minha mãe tem uma personalidade muito nervosa. Mas o que a gente tá conversando sobre o Simba direto aqui? Simba, Desde que ele veio pra cá. Não, isso, mas a gente não pode bater nele por causa disso. Porque ele acredita. Olha que merda, o cara acredita que a gente é cachorro. Me dá o suco aí, pra mostrar aqui pro pessoal. A minha mãe, ela gosta de tomar um suco desse por semana, ó. Semana não. Mas você toma mais ou menos um por semana quase, né? Eu compro 5, 6, dura uns 10 dias, né? Uns 10, 15 dias. O cara tá tomando suco, o cara tá bebendo suco, o cara come queijo igual o Cherokee. Ele fica o tempo inteiro observando a gente, acreditando que aprendendo com a gente, tentando entender o que a gente faz para adquirir um comportamento e uma consciência. Porém, ele está mostrando um comportamento de caçador. Nunca tive um cachorro que tivesse um comportamento de caçador com a gente. O Luke era caçador com os outros animais, mas com a gente não. E aí a grande discussão ele é criança, ele vive dentro do mundo da imaginação, ele vive dentro do mundo da brincadeira. Nos primeiro mês, quantos meses que ele está aqui? 3 ou 2? A gente não sabe. 22 de junho. No primeiro mês aqui, ele tava assim, bobo olhando para essa casa. Pô, por que ele vai ficar bobo olhando para essa casa admirado, né? E aí é o seguinte, se ele é uma criança, se ele tá no mundo de imaginação, se ele tá, como fala, se ele não tá tendo autodomínio, se ele não tá tendo controle sobre as ações dele, se ele está agindo como uma criança extremamente emocional, se a gente começar a bater nele, ele não vai entender por que ele está apanhando. Ele vai achar que ele está sendo punido e que a verdade é punição, né? A verdade é punição. A punição, olha o que ele fez aqui, ó. A punição que a gente dá às vezes é uma palmadinha quando ele apronta demais, ele não para, que ele está muito impulsivo, né? Porque ele tem uma memória curta. Mas o Simba, a gente tenta conversar com ele o tempo inteiro, e quando ele amadurecer, né? A gente vai começar a chamar mais a atenção dele. Porém, em semana em semana esse cara vai mudando completamente o comportamento. Ele tá, como fala, ele parou de aprontar demais. De vez em quando ele apronta, a gente chama atenção, ele para, e às vezes ele não consegue parar e a gente precisa separar ele de Cherokee. Eu preciso pegar ele, né? Então, como eu posso dizer, é muito complicado lidar com a psicologia de um cachorro. Ele tem uma psicologia. Voltando à questão aqui,
Por exemplo, os meus pais me ensinaram a dar valor a tudo, e mesmo assim às vezes eu acho com meio sem valor com as coisas. O Click Time mesmo, ele acha ridículo de eu ter 2 cachorros e eu de dar todo um valor para um cachorro. Mas se eu dou um valor desse para um cachorro, para um ser humano eu dou 1000 vezes mais o valor. Tanto que eu respeito a opinião diferente das outras pessoas. Tanto que eu tô aqui, eu não sei quanto tempo que eu te conheço, Enzo, mas eu tô guardando tudo que eu sei de você, ó, há meses, há anos. Mas eu só tô te falando isso, nem é por medir rixa com você, etc, porque eu não tô nem aí com visualização. E se eu não consigo visualização, eu posto mais outros canais e etc, né? Mas voltando à questão aqui, a moralidade é o princípio do livre mercado. A moralidade é o princípio de todas as coisas. Eu fico bobo de ver que você não sabe o que é moral. E o pior, a sua moral é sempre ganhar as coisas. Mas qual que é a verdade de uma pessoa que quer sempre ganhar as coisas? É uma pessoa que nunca tem nada, né? Igualzinho ou não? O Nando também. O Nando passou uma miséria horrível. Tanto que o Henry Bugalho lá mostrou lá quando a situação do Nando Moura não estava boa, e fez aquilo ali só em vingança. E o Nando Moura está se vingando. Mas o Nando Moura não é conservador. Não é, nunca foi e nunca será conservador na vida dele. Nunca será conservador, né? Eu também não sou conservador por um problema. Qual que é o problema meu? Hein, ou coisa ruim? O que você falou? Qual que é o meu problema? Eu falo demais, né? Ah, deve ser. porque Eu falo demais. é bêbado aqui de sono. Eu falo demais. Se eu realmente fosse conservador, eu daria um toque. Eu não abriria o jogo o tempo inteiro, né? Então é complicado, mas você nunca vai saber o que é moral, Enzo, porque Você e o Enzo são iguais, hein? Não tem que se pegar no pé dele. Mas eu se pegar no pé do Enzo. Vocês são iguais. Mas em qual ponto? E como é que chama? Em falar fazer um tipo de jornal, Fofoca. a fofoca. É. E por pouco não vai pra cadeia nos seus jornais. Ah, sim, verdade. E aí, Enzo, para você aprender o que é moral, você precisa sair dessa frente do seu PC e viver a sua vida, né? Mas você não vive a sua vida. E o outro vídeo explica por que você não vive a sua vida. Então fala aí pra vocês, pessoal.